uma das, se não a figura mais estranha da internet. Alguém inexplicável, melancólico e deplorável, mesmo que inocente. Então contemple a história do ser humano mais documentado da história. Este vídeo não é recomendado para menores de 16 anos, por conter temas muito sensíveis, sexuais e pornografia desenhada. Caso não tenha essa idade mas queira continuar, siga por sua conta e risco. Chris Chan é sem dúvida local alpha. Antes de eu falar propriamente do Chris Chan, eu acho que eu preciso explicar o que é corretamente um local, já que digamos que os outros casos que eu citei não eram bem locais para valer mesmo. Local é resumidamente quando uma pessoa, maioria das vezes com transtornos mentais como autismo, é zoada, doxada e lixada ao extremo por trolls. Chris nasce em fevereiro de 1982 com o nome de Christopher Weston Chandler. 10 anos depois, por conta de uma suposta indicação divina dada por um urso animatrônico, ele muda seu nome para Christian. Em 94, Chris concorre e vence um sorteio premiando ele com $1000 para gastar com produtos de Sonic. E aqui provavelmente foi onde surgiu essa sua obsessão por Sonic. Sonic the Hedgehog is running wildly in the Chandler household this weekend. 12-year-old Kristen Chandler of Charlottesville was the winner in a video game shopping spree. Do was exactly what Sonic the Hedgehog cartoon and listen to what Sonic says at the end of it. Em 96, enquanto estava entediado em sua escola, Chris criou um personagem muito parecido com Sonic, mas diferente. O Sonichu? Não, Bionic, o irmão laranja do Sonic que joga basquete. Chris foi diagnosticado com autismo. Por conta disso, ele cresceu de forma extremamente mimada. Chris também relata ter sofrido muitos traumas, como ser trancado pela babá no escuro por horas e ter sido assediado por um professor, tornando Chris uma pessoa absurdamente antissocial e homofóbica. E um detalhe que diferencia Chris da maioria dos locals é que sua história é tão imensa que ela é subdividida em sagas, que ao todo totalizam 73. E a mais emblemática delas é a primeira, chamada de Love Crash, que se iniciou em 2003. Ela consistia em Chris estar obcecado em arranjar uma namorada e, por consequência, perder sua virgindade. E Chris buscava isso de maneiras bastante exóticas, como pendurar lindos cartazes anunciando que estava solteiro e buscando uma namorada, indo ao shopping com uma placa também mostrando que estava à busca de uma garota livre de namorados, apesar que absolutamente sempre suas tentativas eram em vão. Num concurso de artes em sua escola, cuja regra era desenhar um personagem que não fosse de uma marca, Chris, que é obcecado por Sonic e Pokémon, especialmente pelo Pikachu, teve uma ideia. Uma ideia não, uma visão profética celestial, uma revolução artística, uma ideia que estava muito além da humanidade, misturar os dois. Dessa mistura nada convencional surgiu Sonichu. Visualmente é o Sonic, só que amarelo e com traço outro do Pikachu. Sonichu, que viria a se tornar uma série de quadrinhos roteirizada, desenhada, dirigida e publicada pelo próprio, e que se tornou uma das piores webcomics da história. Só para você ter uma ideia, a história se passa numa cidade chamada CWCville, e CWC é a sigla dos nomes de Christian, e lá ele é o prefeito da cidade, quer dizer, um ditador autoritário que faz o que quer. Eu não vou falar quase nada dessa história em si, mas o Gravity Raven leu todas as edições e resumiu no canal dele. Então, se você tem muita curiosidade de descobrir o que tem na comic do Sonichu, lá é o lugar ideal para você. Mas o Chris achava que o Sonichu é um personagem extremamente profundo e bem escrito, e pretendia lançar produtos dele. Por um tempo, o Chris até pediu para seus seguidores mandarem cartas para Nintendo criar um jogo do Sonichu. Hello, folks! Well, and now for something completely different. Electric Hedgehog Power! Pew! This will be me in my super mode. E é impossível não falar da escolha artística de Chris. É um desenho com todo o respeito horroroso, mas considerando que Chris tinha uma mente extremamente infantil, é aceitável. E seus quadrinhos mal desenhados geram até umas situações bem engraçadas.
como a própria capa do primeiro capítulo de Sonic 2. Vai, Sonic 2, vai zap ao extremo. Em um quadrinho de Chris bebendo um refrigerante, mas o canudo ficou desproporcionalmente grande. Então todos falavam que ele parecia que estava chupando um pênis. O que irritava profundamente Chris, que nessa época era homofóbico pra valer. Eu não tô dizendo que ele é homofóbico no nível eu não curto a comunidade LGBT. Não! Em uma das histórias do Sonic 2 é criada uma cura gay. E frequentemente ele desenhava, seja nas comics do Sonic 2 ou não, Sonic 2 e Rose 2, essa última mulher do Sonic 2, transando. Isso para ressaltar que eles são héteros. I am straight. Também é importante citar uma wiki criada para falar sobre Christian, que mais tarde viria a se tornar Archive Farms, página focada em documentar casos de pessoas tão bizarras quanto ou ainda piores que a Christian. E o Sonic 2 é um tema bastante denso de certa forma, já que apesar de ser uma péssima comic, ela está totalmente entrelaçada com Christian. Chris acredita que as comics de Sonic 2 se passam num universo alternativo ao nosso, ou seja, seriam personagens tão reais quanto eu ou você. Chris seria o único ser capaz de vagar entre os universos. Isso viria a ser usado como motivo de zoação por parte de seus trolls, que frequentemente desenhavam artes dos personagens de Sonic 2 transando, especialmente quando eram 2 homens ou 2 mulheres. E Chris achava que aqueles desenhos estavam tirando a pureza hétera de seus personagens e corroendo a própria realidade. Mas a verdade, a comic é assim muito importante para Chris, já que apesar da série se chamar Sonic 2, o protagonista era o próprio Chris. E os capítulos se resumiam em ele pegar alguém da vida real que ele considera um inimigo, transportar para sua comic, taxar a pessoa como um vilão monstruoso e massacrar a pessoa tanto verbalmente quanto fisicamente. Traduzindo, Sonic 2 virou uma fantasia de poder de Chris, onde ele faz tudo o que quer e ninguém vai culpar ele. E uma última coisa importante de se falar é um tal amuleto Sonic 2 confeccionado por Chris, que para ele era um item muito especial com propriedades lendárias. Christian foi descoberto na internet por volta de 2007, quando a Enciclopédia Dramática o encontrou. E por conta de possuir claramente transtornos mentais graves, um comportamento extremamente mimado e difícil de se aturar, ele passou a sofrer ataques de trolls, que faziam de tudo, desde se passar por garotas para iludir Chris a se passar pelo CEO da Nintendo. E esse nível de bullying com uma única pessoa jamais tinha acontecido antes. Então por conta disso, ele inaugurou e fomentou o título Local. Chris não era cuidadoso com suas informações pessoais, ele frequentemente se autodoxava. Resultado, trolls iam zoar Chris em sua casa, o que deu problemas não só para ele, mas para seu pai e madrasta, que pediam para Chris parar de gravar sua casa. I want everything about my house off the internet! I'll send in detectives, I'll send in police, I'll send in everything in my power to get it off the internet! Listen to me. Yes. Listen to me. Yes. Shut that goddamn thing off. E os trolls de Christian são figuras extremamente icônicas na internet. Alguns dos mais conhecidos na lista de vilões do Chris são Clyde Cash, Liquid Chris e o meu favorito, o Homem da Roupa de Picles. A história dele é que uma troll chamada de Emily forjou um encontro com Chris, mas um misterioso homem com fantasia de Picles se aproximou dos três, já que Bob, o pai de Chris, também estava lá. Picles chamou Emily para sair, que concordou, então os dois saíram juntos, deixando Chris em prantos. A partir daí, todos os problemas de vida de Chris seriam de alguma forma culpa do Homem da Roupa de Picles. E também vale abrir um parênteses pro Liquid Chris, que era um troll que dizia ser o verdadeiro Christian, e que o Christian era apenas um impostor, que na verdade se chamava Ian Anderson, que irritava profundamente Chris. My name is not Ian Brandon something! My name is Christian Weston Chandler, and y'all already know me as the creator of the Sonic 2 franchise and comics. É importante eu dizer que a chance de uma pessoa autista chegar no estágio igual ao do Christian é quase nula, então por favor não vamos usar o Chris como estereótipo de autista, ok? Um dia comum de verão de 2004, Chris conhece a pessoa mais importante de sua história na internet, Megan.
Megan foi provavelmente a única pessoa 100% sã que quis ser amiga de Chris. Ela não era uma troll ou uma golpista, mas genuinamente era uma amiga dele. Mas Chris, que estava em sua Love Crash, a via apenas como uma futura namorada. E apesar de Megan impor limites, Chris frequentemente os ultrapassava. Foi apenas gerando mais e mais tensões com o tempo. E é notável o quão angustiante é a relação dos dois apenas vendo foto deles juntos. Enquanto Chris está com o sorriso na orelha, Megan está notavelmente desconfortável. E uma coisa que não falei é que Sonic 2 tinha uma personagem, a Crystal, que seria a irmã gêmea de outro universo de Chris. E numa onda de ataques de trolls dizendo que Chris cometia incesto com a Crystal, ele fez um desenho na Rule 34 masturbando uma garota enquanto ela se tocava. Os trolls inicialmente pensavam que era a Crystal, então ficaram zoando Chris por isso. Mas o próprio Chris disse que não se tratava dela, mas de Megan. E essa imagem de alguma forma chegou até ela, e ver um desenho te representando de forma nua, de forma suja e nojenta, sendo tocada por um cara que você se sente desconfortável próxima, foi o ponto final da relação dos dois, já que Megan o deixou. Assim, Chris perdeu sua única amiga. Alguns anos depois, Bob, o pai de Chris, veio a falecer por conta das complicações de insuficiência cardíaca, sendo outra figura que genuinamente se importava com Chris indo embora. Nessa época, trolls como Clyde Cash e o Homem do Pixels pararam de o atormentar em respeito ao velho Robert. Mas a história de Chris, essa está longe de acabar. Fazer esse roteiro foi um saco. É impossível falar de 5% da lore dele por ser completamente colossal. Só que tentar juntar a história do Christian de forma boa é bem mais difícil do que de outras pessoas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar. Vão lá no canal principal que eu gravo com isso, vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou!